Fala pessoal, professor Pedrico aqui mais uma vez, agora para falar sobre as progressões geométricas, tá? Nessa aula eu quero mostrar para você quando que uma sequência é uma progressão geométrica, como classificá-la e também as suas propriedades, tá bom? Vamos lá? Olha só. Então olha só, definição de uma progressão geométrica. Toda sequência de números reais não nulo em que cada termo a partir do segundo é o produto do anterior por uma constante Q diferente de zero. Será chamada de progressão geométrica de razão que, olha, eu tenho uma sequência qualquer aqui, vou chamar ela de sequência A. Será que esta sequência, será que ela é uma progressão geométrica? Ela será uma progressão geométrica se cada termo a partir do segundo é o produto do anterior por uma mesma constante Q diferente de zero. Olha só, vamos ver aqui o produto. 3. 3 vezes quem vezes qual valor é igual a 6? Q vezes 2? Olha, 6 vezes o mesmo valor de Q, 6 vezes 2 também é igual a 12. 12 vezes 2 também é igual a 24. Então, eu tenho sim uma progressão geométrica de razão igual a 2. Porque cada termo a partir do segundo é sempre o produto do anterior por uma constante Q. E nesse caso, uma constante Q igual a 2. Olha, eu vou colocar aqui mais uma sequência D agora, e vamos verificar se essa sequência é ou não uma progressão geométrica. Olha, nessa sequência eu tenho todos os termos dela igual a 3 e o produto de um número. Para ser ele próprio, eu tenho que multiplicar por 1. Então, ó, eu tenho aqui 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a razão aqui nesse caso é igual a 1. E, de novo, eu tenho uma progressão geométrica, sim. Progressão geométrica de razão igual a 1. Olha, mais um exemplo. Eu tenho aqui outra sequência agora, eu vou chamar ela de sequência C. Será que essa sequência é uma progressão geométrica? Olha, os valores estão diminuindo, não é verdade? 48, 24, 12. Eu percebo que está ficando a metade, que eu estou dividindo por 2. Se eu quero dividir, é só eu multiplicar por uma fração. No caso, eu vou multiplicar por meio. Assim, ó, 48 vezes meio vai ser 48 dividido por 2, 24. 24 vezes meio vai ser 24 dividido por 2, 12. E olha, de novo eu tenho aqui uma progressão geométrica. Só mais um exemplo. Vou chamar aqui essa sequência de sequência D. E vamos verificar se eu tenho aqui uma progressão geométrica. Olha, perceba que agora eu tenho um termo positivo, um termo negativo, um termo positivo, um termo negativo. Significa que eu estou multiplicando sempre por um número negativo. Não é verdade? Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E vai ficar sempre assim, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, é menos quanto? Se eu multipliquei por 4 e estar igual a menos 8, é porque eu estaria multiplicando por menos 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 2, menos 8. Se eu pegar menos 8 e multiplicar de novo por menos 2, menos com menos mais, e 8 vezes 2, 16. Se eu multiplicar 16 por menos 2, vai ser igual a menos 32. Então, mais uma vez, eu tenho uma progressão geométrica e aqui uma progressão geométrica de razão menos 2. Ok? Então, para que uma sequência qualquer seja uma progressão geométrica, eu preciso que cada termo a partir do segundo seja aí o produto do anterior por uma constante Q, que é chamada de
razão da progressão geométrica. Vamos aprender agora a classificar essas progressões geométricas. Dá só uma olhada. A primeira classificação é classificar como crescente. Quando que eu tenho uma progressão geométrica crescente? Olha, nesse caso, eu tenho aqui que os números estão aumentando. Olha, eu sei que aqui eu tenho uma progressão geométrica de razão igual a 2. Afinal, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. E eu posso continuar encontrando cada termo dessa progressão geométrica. Então, perceba que eu tenho uma razão maior do que 1. E que tem termos positivos, ou seja, o primeiro termo ele é um termo maior do que 0. Ok? Agora dá uma olhada nessa outra sequência aqui. Essa sequência ela tem termos negativos. E ela está aumentando. Menos 16, menos 8, menos 4, eles estão aumentando. E olha só, a razão dessa sequência, ela é quanto? Eu tenho que multiplicar por, olha só, por meio, não é verdade? Menos 16 vezes meio é menos 16 dividido por 2, menos 8. Menos 8 vezes meio é menos 8 dividido por 2, menos 4. O próximo seria menos 2, e assim sucessivamente eles estão aumentando. Nesta sequência, nesta progressão geométrica, eu tenho uma razão entre 1 e 0. E eu tenho o primeiro termo, um número negativo, um número menor do que 0. Então, uma progressão geométrica será classificada crescente se o primeiro termo for positivo, então a razão tem que ser maior do que 1. Se o primeiro termo for um número negativo, então eu preciso que a razão esteja entre 0 e 1. Ok? Ela será classificada como crescente quando uma dessas duas coisas acontecer. Sempre depende do sinal. Se for positivo, a razão tem que ser maior que 1. Se for negativo, a razão tem que estar entre 0 e 1. Ok? Quando que uma progressão geométrica será classificada como constante? Olha só, a gente viu no começo da aula esta sequência, esta progressão geométrica de razão igual a 1. Então, olha só, qualquer sequência, qualquer progressão geométrica que tenha razão igual a 1 será uma progressão aritmética, uma progressão geométrica constante. Isso porque, seja qual for o número, eu sempre vou multiplicar por 1 e sempre será ele mesmo. Olha, poderia ser com termos positivos, como também com termos negativos. A razão continua sendo 1, eu continuo tendo uma progressão geométrica constante. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, qualquer progressão geométrica de razão igual a 1 será classificada como constante. A próxima classificação é para a progressão geométrica decrescente. Olha só, eu tenho aqui esta progressão. Perceba que os valores, os termos estão diminuindo e você consegue perceber que a razão aqui ela é igual a meio. Afinal, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e assim sucessivamente. Perceba que ela tem termos positivos. Então, olha só, o primeiro termo é um termo maior do que 0 e a razão ela está entre 0 e 1. E se eu tenho ela com números com termos negativos? Olha, perceba que ainda assim os valores estão diminuindo, que ela é decrescente. Só que nesse caso, a razão é igual a 2. Menos 16 vezes 2, menos 32. Menos 32 vezes 2, menos 64. Olha só, então, quando os termos são negativos, o primeiro termo é um termo menor do que 0, então eu preciso que a razão seja maior do que 1. Então vamos lá. Uma progressão geométrica será classificada como decrescente, se ela tem
termos positivos, então eu preciso que a razão seja uma razão entre 0 e 1. Se ela tem termos negativos, então eu preciso que essa razão seja uma razão maior do que 1. Legal? Ok? Então, vamos fazer a próxima classificação, que é a classificação oscilante. Oscilante, por quê? Vai ficar sempre um termo positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Ou pode ser sempre começar com negativo e depois positivo, negativo e depois positivo. O que acontece? Para uma progressão geométrica ser classificada como oscilante, basta a razão ser um número negativo. Então, é suficiente que a razão seja um número menor do que 0. Dessa forma, eu vou estar sempre multiplicando um número por um número negativo, o que vai fazer sempre estar trocando o sinal. Olha, a razão nessa primeira progressão, eu tenho aqui menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. E a razão aqui, nesta segunda, eu tenho menos meio. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Menos com menos, mais. 4 dividido por menos 2, mais com menos, menos. E assim eu vou continuar sempre trocando o sinal. Então, basta que a progressão geométrica tenha uma razão menor do que 0 para que ela seja classificada como oscilante. Então, nós percebemos o seguinte: se a razão é um número menor do que 0, então eu tenho aí uma progressão geométrica oscilante. Se a razão é um número igual a 1, então eu já tenho uma progressão geométrica classificada como constante. Ok? Agora, se ela não for menor do que 0 e nem igual a 1, significa que a razão ela pode ser um número entre 0 e 1 ou um número maior do que 1. Aqui nós dependemos dos termos, se eles são maiores ou menores do que 0, para classificar estas progressões geométricas como crescente ou decrescente. Lembra, uma progressão geométrica é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é o produto do termo anterior por uma razão diferente de 0. Eu nunca posso ter a razão igual a 0. Ok? Então, agora que nós já classificamos as progressões geométricas, agora nós vamos ver as propriedades. Olha só. Primeira propriedade diz assim: o produto de termos equidistantes dos extremos é o produto dos extremos. Eu vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma progressão geométrica com o primeiro termo 1, 2, 4, 8, 16, 32. Olha, eu tenho uma progressão geométrica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Beleza? Os extremos dessa progressão geométrica é o primeiro e o sexto. A questão está falando que o produto de termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Essa propriedade está falando isso. Então, olha só, o produto dos extremos, 1 vezes 32, é igual a 32. Agora, os termos equidistantes dos extremos. Quem que é aqui equidistante dos extremos? O 2 e o 16, eles são equidistantes dos extremos. Eles estão a uma mesma distância dos extremos. Da mesma maneira que o 4 e o 8 também são equidistantes dos extremos. Eles estão à mesma distância dos extremos. E olha só o produto. 4 vezes 8, 32.
E também eu tenho ali 2 vezes 16, 32. Perceba que sempre, em toda progressão geométrica, o produto dos termos equidistantes dos extremos é o produto dos extremos. Ok? Eu poderia colocar mais termos que também daria certo. Olha, vamos supor que eu vou colocar mais um termo aqui. Então, eu teria 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Olha, agora eu tenho um total de 7 termos. Olha só, os extremos. Eu tenho agora extremos 1 e 64. Então, o produto dos extremos agora, ele é igual a 64. E os termos equidistantes? Olha, 2 e 32 são equidistantes dos extremos. 2 vezes 32, 64. Olha agora aqui também, ó, o 4 e o 16 também são equidistantes dos extremos. E 4 vezes 16, 64. Perceba que aqui nesta sequência que tem 7 termos, ficou um termo no meio. Ficou esse 8 aqui, ó, no meio. Agora nós vamos chegar na nossa segunda propriedade. A segunda propriedade, eu vou apagar ali só um pouquinho em cima para não atrapalhar a gente. Olha só. A segunda propriedade diz assim: o termo médio, quando existe, é a média geométrica entre os termos equidistantes dos extremos. Olha, entre os termos equidistantes dos extremos, os termos equidistantes dos extremos é o produto dos extremos, perfeito? Então, estou falando que o termo médio ele é igual à média geométrica entre os termos equidistantes dos extremos. Os termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos, então eu vou chamar de A1 vezes AN. Por favor, AN não um termo qualquer, AN o último termo, tá? Estou falando aqui do produto dos extremos, então AN tem que ser o último termo. E, gente, raiz quadrada, tá? Média geométrica entre dois termos é uma raiz quadrada. Olha só o que aconteceu aqui. Nesta primeira sequência, o termo médio não apareceu. Não ficou ninguém no meio. Por que que não apareceu? Porque eu tenho uma quantidade de termos par. Sempre que a quantidade de termos da progressão geométrica for par, o termo médio ele não existe, ele não vai aparecer. Agora, sempre que a quantidade de termos for uma quantidade ímpar, então o termo médio irá aparecer, ok? Ele é exatamente a raiz do primeiro vezes o último. Olha só, eu teria aqui que o termo médio ele seria igual a raiz quadrada de 1 vezes 64. Raiz quadrada de 64 é sim igual a 8. Tudo bem? Perfeito? Entenderam? Próxima propriedade e última já vai falar do módulo do produto dos n termos. Olha, eu quero calcular o produto dos n termos de uma progressão geométrica. É como se eu pegasse essa primeira sequência, eu vou copiar ela aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Eu vou copiar só até 8, só até aqui. Eu tenho esta sequência, esta progressão geométrica. Eu calcular o produto dos n termos, no caso, o produto dos 4 termos que tem esta progressão, é fazer 1 vezes 2 vezes 4 vezes 8. Então, eu teria 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 64. Esse é o produto dos 4 termos. Agora, suponha que você tenha aí uma progressão geométrica de 10 termos.
você não vai querer ficar realizando o produto de um por um, né? Vai dar uma canseira grande. Então, a gente vai ter que desenvolver uma fórmula para isso. Para fazer isso, vamos pensar assim. Eu vou apagar aqui um pouco para ter um pouco mais de espaço, tá? Pronto, olha só, agora que eu já apaguei, vamos pensar em que eu tenho o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Aí eu vou ter o penúltimo termo e o último termo é enésimo. O produto dos n termos vai ser A1 vezes A2 vezes A3 vezes tudo que aparecer aqui no meio, vezes o penúltimo, vezes o último termo. Para encontrar uma fórmula, eu vou pegar o seguinte, eu vou copiar de novo esse mesmo produto, só que eu vou trocar a ordem, afinal, a ordem dos fatores não altera o produto, não é verdade? Então, eu vou começar pelo último termo, colocando AN vezes AN menos 1, tudo que tem lá no meio, vezes A3, vezes A2, vezes A1. Olha, eu posso chamar essa aqui de equação 1, essa daqui de equação 2 e multiplicar as duas. Eu quero fazer 1 vezes 2. Vai ficar assim, ó, P de n vezes P de n ao quadrado, que é igual a A1 vezes AN, vezes A2 vezes AN menos 1, vezes A3 vezes o penúltimo termo, o antepenúltimo termo, vezes o AN menos 1, vezes o A2 de novo, e vezes o AN vezes A1. Olha, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eu tenho várias vezes, ou melhor, n vezes, o produto dos extremos. Afinal, o segundo vezes o penúltimo são termos equidistantes dos extremos, que é igual ao produto dos extremos. Então, eu posso substituir isso daqui por A1 vezes AN. Tudo que tem aqui no meio, eu vou substituir por A1 vezes AN. Aqui, de novo, eu vou ter o produto do penúltimo pelo segundo, que também é o primeiro, vezes o último termo. Também é o produto dos extremos. Olha, eu tenho n vezes esse produto. Olha só, então, ó, P de n ao quadrado é igual a 1 vezes a n vezes. Então, eu cheguei numa fórmula. Eu posso concluir, ó, que o produto dos n termos de uma progressão geométrica é o módulo do produto é igual a raiz quadrada, a potência passa em forma de raiz, raiz quadrada de A1 vezes AN elevado a N. Quer ver só como isso dá certo? Eu precisei apagar aqui a sequência, mas vocês lembram que a sequência era 1, 2, 4 e 8. Se eu jogo na fórmula, olha só, o produto dos quatro termos é igual a raiz quadrada do primeiro, que é 1, vezes o último, 8, elevado a 4. O produto dos quatro termos, então, vai ser a raiz quadrada de 8 à quarta. E olha, 8 à quarta é a mesma coisa que 64 ao quadrado. Eu posso cortar a raiz com a potência e eu vou ter 64. Encontrei uma maneira de calcular o produto dos n termos da progressão geométrica. Então, a gente conclui as propriedades. A primeira delas, o produto dos termos equidistantes dos extremos é o produto dos extremos. A segunda propriedade que me deu uma maneira de calcular o termo médio. O termo médio ele é igual a raiz quadrada do produto dos extremos. Lembra? AN, o último termo. E agora uma fórmula, uma maneira de calcular o produto dos n termos de uma progressão geométrica. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida estou à disposição, tá?
Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.